Olá, este é o Rede Notícia Entrevista, momento de discutirmos aquilo que é notícia em Minas, no Brasil e no mundo, de forma séria, mas descontraída. Saudamos a você que nos acompanha pelos meios de comunicação da Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádios América 107,1, Cultura AM 830, além da TV Horizonte, canal 30.1 e pelas nossas redes sociais. João Eduardo Santana, boa tarde. Oi, Juliana, boa tarde. Agora 12h29, nós seguimos com a nossa série de entrevistas com os prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte. Relembrando, nós recebemos na última sexta-feira o prefeito Paulo Bigodinho, de Santa Luzia, e ontem Marília Campos, de Contagem. Hoje, com muita alegria, nós vamos conversar com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, do Cidadania, ele que está em seu segundo mandato como prefeito, tendo sido também vice-prefeito na gestão de Vitor Penido. João Marcelo, que também é presidente da Associação dos Municípios da Grande Belo Horizonte, região metropolitana, a Grambel. Oi, João, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, João, boa tarde, Juliana, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Para mim é uma alegria, uma honra poder estar aqui falando um pouco sobre a nossa cidade, também sobre a região metropolitana, enfim, um bate-papo aí sobre o que tem ocorrido tanto em Nova Lima como na Grande BH. Prefeito, vamos começar falando sobre as obras lá no bairro Belvedere, região sul de Belo Horizonte, né? Limite com Nova Lima. No domingo, o prefeito Álvaro Damião esteve com moradores e confirmou que a obra vai acontecer e que os prejuízos ambientais serão reparados. A gente sabe que um dos principais problemas de Nova Lima são os acessos à capital. Como você vê essa decisão do prefeito Álvaro? E da parte de Nova Lima, tem obras previstas para tentar melhorar a vida dos moradores que dependem de Belo Horizonte diariamente? Olha, essa foi uma notícia para ser celebrada, né? Esse é um desafio de mobilidade que é discutido há décadas. E o prefeito Álvaro Damião tem a oportunidade de enfrentar junto conosco na Prefeitura de Nova Lima esse desafio. No ano passado, a gente assinou um acordo entre as prefeituras de Nova Lima e Belo Horizonte. À época, o prefeito Fuad se sensibilizou com a necessidade de enfrentar aquele gargalo. E decidimos realizar 4 grandes obras de mobilidade. Todas as 4 obras serão realizadas dentro do território de Belo Horizonte. Mas dividimos a conta. Belo Horizonte assumiu a responsabilidade por 2 e Nova Lima por 2 obras. Essa obra que o prefeito Álvaro Damião esteve reunido com a comunidade no último domingo diz respeito à primeira obra de Belo Horizonte, que é o alargamento do viaduto ali que vai sentido Raja Gabalha, e que esse alargamento se estende um pouco mais para trás ali, próximo ao BH Shopping. E a primeira obra de Nova Lima é um viaduto formato ferradura de quem vem de Nova Lima, mas já dentro do território de Belo Horizonte, antes de chegar ali no hotel e no próprio shopping. Esse viaduto ele joga o acesso diretamente na BR-356, ou seja, quem estiver indo no sentido anel rodoviário, Barreiro, Rio de Janeiro, não precisará mais passar perto do shopping de todo aquele gargalo. Então essas são as 2 primeiras obras. A obra de Nova Lima ela será executada através de contrapartidas urbanísticas dos empreendimentos, então não será um recurso diretamente do Tesouro. Os empreendimentos que deveriam pagar ao município, esse valor já é convertido diretamente na obra, o que reduz prazos de burocracias da administração pública mesmo. Então a gente está muito feliz com isso. Quero até fazer aqui um público reconhecimento ao prefeito Álvaro Damião por essa postura de enfrentar esse desafio junto conosco. Também a gente sabe que outros atores políticos se empenharam muito nisso, vereadores da capital Belo Horizonte, vereadores de Nova Lima, o deputado estadual João Vitor Xavier também esteve muito envolvido, e a gente está feliz que a gente vai conseguir encarar essas obras. Agora, elas não são únicas e elas, isoladamente, não são capazes de resolver o problema. É necessário todo um complexo de mobilidade. Nós temos, por exemplo, também uma discussão sobre a utilização do leito da linha férrea, que foi um acordo também assinado entre as prefeituras de Nova Lima e Belo Horizonte, que é exatamente a divisa, né? A linha férrea hoje faz a divisa entre os 2 municípios, e esse acordo que foi assinado no Ministério Público, ele contempla 4 premissas para os interesses de todos os municípios. Quais são as 4 premissas? Primeira delas, o não adensamento nas áreas lindeiras do leito da linha férrea. Segundo, que seja contemplado um parque linear para atender a comunidade da região, que é um pleito também. Terceiro, que seja preservada a caixa da linha férrea,
que futuramente pode ser utilizada com viés turístico, por exemplo, pode conectar em Inhotim. E quarto, por fim, uma solução de mobilidade. E esse acordo foi assinado, esse projeto já foi em audiência pública em Nova Lima, será enviado em audiência pública a Belo Horizonte no próximo dia 30 de abril, para que após a audiência pública e com o projeto consolidado, a gente possa encaminhar a SPU, que é o governo federal, que é a proprietária da linha férrea, para que ela destine ao município, para aí sim a gente executar as obras. Então é um passo a passo que nós estamos percorrendo, que vai ajudar a solucionar essa questão da mobilidade, que para nós, eu falo que é muito mais do que uma questão de Nova Lima. Tem gente que fala, isso é um problema de Nova Lima. Não, gente, é um problema metropolitano, que atinge Nova Lima, que atinge a região centro-sul de BH, que atinge Raposos, Riacima, né? Que hoje a divisa das cidades está basicamente em 2 funis. Um ali perto da trincheira e o outro do outro lado lá no Belvedere. São 2 funis. Né, e que essas soluções de mobilidade vão trazer, acima de tudo, qualidade de vida para quem precisa transitar entre essas cidades, para atendimento médico, educação, para enfim, trabalhar para o que quer que seja. Muito bem, agora é 12h34, nós estamos acompanhando a entrevista com o prefeito de Nova Lima e presidente da Granbel, João Marcelo Diegues, do Cidadania, saudando a você também que está nos acompanhando pelo YouTube da TV Horizonte e demais emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica. Prefeito, eu quero insistir agora no assunto mobilidade, mas falando agora sobre ônibus. Eu tenho perguntado a todos os prefeitos que vêm aqui, porque são as grandes reclamações que o nosso povo traz a nós, seja no rádio, seja na TV. A gente sabe que principalmente os ônibus metropolitanos, eles são alvo de muitas reclamações. É o ônibus que não passa na hora, é o ônibus que é sucateado, é o ônibus que às vezes não traz segurança para o seu passageiro, né? A gente sabe que a responsabilidade do transporte metropolitano é do Estado, mas os prefeitos acabam ficando em cima porque são muito demandados em relação a isso. Como é que está o relacionamento lá com o secretário Pedro Bruno, que é responsável por essa questão dos transportes? Ele tem ouvido as reclamações do senhor? Como é que está sendo isso? O que acontece é exatamente isso. É um contrato do Estado, mas quem sofre é a população. Muitas vezes o prefeito faz o dever de casa no transporte municipal, como em Nova Lima nós fomos o primeiro município da região metropolitana a instituir o subsídio tarifário, com contrapartidas de melhoria, de aumento do número de ônibus, novos ônibus, aumento de linhas, o aplicativo que permite o cidadão comprar passagem pelo aplicativo, monitorar onde que o ônibus está, em quanto tempo falta ele chegar no ponto pelo aplicativo, a integração, onde ele pega um ônibus, ele consegue pegar uma segunda linha no intervalo de 2 horas sem ter que pagar. Então, em Nova Lima nós estamos fazendo para casa, mas quando você pergunta à população é isso. O transporte está terrível. Por quê? Porque o transporte público metropolitano, e quando a gente está falando de uma região metropolitana, é isso. As pessoas, elas moram em Nova Lima, mas vão trabalhar em Betim, vão estudar em Belo Horizonte, vão passear, visitar familiar em Contagem, em Ribeirão das Neves, Sabará, Caeté, que seja. E esse transporte metropolitano ainda deixa muito a desejar. A gente tem que reconhecer as conquistas que tiveram nesse momento, está se passando por uma grande renovação de frota, o que traz melhorias, porque passam a ser ônibus melhores, não é uma renovação de 100%, mas a gente já percebe rodando novos ônibus de melhor qualidade para atender a população, mas a gente sabe, a tarifa é muito cara, a integração não existe. Então, para eu visitar Caeté, eu tenho que pegar quantos ônibus? 3 de bilhetes completamente distintos, não tem a integração. E esses são pontos que a gente precisa avançar. O secretário Pedro Bruno tem sido completamente aberto às discussões, esteve em Nova Lima, levou a equipe técnica dele, a gente propôs a criação de um grupo de trabalho específico disso, participou da reunião também o sindicato, o Sinetran. Agora, é fundamental, não adianta os municípios terem boa vontade, o Estado ter boa vontade, se o sindicato não tiver. É o que a gente falou na reunião. E a gente está sentindo que existe uma sensibilização. Agora, precisa ser feito um trabalho técnico mesmo, né? Vamos precisar de uma governança para fazer uma integração, uma câmara de controle. Então, assim, são discussões técnicas que a gente precisa ter, que o primeiro passo é a vontade política dos prefeitos, do governo do Estado, mas também da concessionária e do sindicato. Superando isso e respondendo a nossa pergunta, o Pedro Bruno tem sido um grande parceiro e um grande aliado para buscar essas melhorias. Se a gente pensar, são milhões de cidadãos que utilizam desse transporte diariamente, né, e que estão ali se estressando por 2, 3 horas
que poderiam estar sendo gastos com qualidade de vida. Prefeito, vamos falar agora de um dos pontos chaves de Nova Lima, né? Nova Lima é reconhecido pelos condomínios de luxo, né? Por bairros que não param de crescer. Às vezes a gente fica com a sensação que Belo Horizonte quer toda mudar para Nova Lima, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma desigualdade presente aí, né? Ao mesmo tempo que é uma das cidades que tem um dos PIBs maiores, até do país, não vou nem dizer de Minas, também carrega essa característica de ter muitas moradias em situação de risco. A gente vê quando acontece, por exemplo, uma chuva forte, tem os desabamentos. Como é que faz para equilibrar isso? Uma cidade que tem um PIB gigantesco e também atingir essa população, né? Reverter para essa população que está em vulnerabilidade, que precisa dessas melhorias. O que eu falo é sempre isso. Nova Lima passou a ser conhecida como a cidade dos ricos e, na verdade, por conta de uma alta concentração de ricos na divisa com Belo Horizonte, nos condomínios, e que, claro, são todos muito bem-vindos a Nova Lima, mas isso fez com que talvez seja a cidade com o maior abismo social, com a maior distância social. Porque se tem muitos ricos, existe uma realidade que ela é presente em todo o nosso país, né, que são dos bolsões de miséria, de desigualdade, e que o poder público ele tem por obrigação, né, estender a mão e ajudar essas pessoas a saírem dessas condições para que elas possam construir suas vidas, né? Enfrentar esse desafio não é fácil, principalmente quando a cidade já é taxada como a cidade dos ricos. Eu falo o seguinte, o verdadeiro troféu de Nova Lima não é ser cidade dos ricos, é ser 7º lugar no Brasil, segundo o ranking de competitividade dos municípios, em gestão fiscal. Nós temos um rigor fiscal que nos permite realizar os investimentos que a população tanto precisa. É isso que nos dá condição de instituir o maior programa de combate à pobreza da história da nossa cidade, que garante 1% da nossa arrecadação para combater a pobreza. Eu comentava mais cedo, se a gente tem 25% de obrigação de investir em educação, 15% de obrigação de investir em saúde, pela nossa Constituição Federal, a gente não pode destinar 1% para combater a pobreza? Essa é uma política que nós instituímos em Nova Lima. É também o nosso rigor fiscal que nos permite ter o maior programa de qualificação técnica da história da nossa cidade. Que é o quê? Não adianta, é aquele famoso ditado, não adianta eu só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Justamente. Nós estamos investindo na nossa mão de obra. São 11 cursos técnicos das mais diversas áreas em que a economia da cidade é vocacionada. Então, para a área da mineração, para a área da saúde, para a área da biotecnologia, que são áreas que a economia tem se desenvolvido em Nova Lima, e a gente quer que essas empresas contratem os novalimenses. E estamos bancando bolsas de estudos para eles. Da mesma forma como a gente tem um programa Nova Língua, onde a gente credenciou as empresas de idioma da cidade e estamos pagando curso para quem mais precisa de inglês, espanhol e mandarim. É oportunidade para transformar a vida dessas pessoas. Nós temos em Nova Lima a primeira escola pública para jovens e adultos de programação e robótica. Não é aquela iniciação em robótica do ensino fundamental, não. Essa é importante também. A nossa é uma escola técnica, com formação, iniciação, aperfeiçoamento, técnico, pós-técnico, custeado pelo município. Para quem? Para a filha do office boy, da costureira, da cozinheira, para transformar a vida daquelas famílias. A região do Vila da Serra tem tido muitas empresas de alta tecnologia, de negócios digitais. A gente quer que eles contratem em Nova Lima. Para isso, nós estamos preparando a mão de obra. Então, o verdadeiro troféu nosso é a sustentabilidade fiscal. É a austeridade, é saber que cada centavo conta e que isso deve ser revertido para a população, para transformar a vida das pessoas. Aí sim a gente consegue enfrentar essa desigualdade, garantindo, acima de tudo, oportunidade para as pessoas. Muito bem, esse é o prefeito João Marcelo Diegues, do Cidadania, da cidade de Nova Lima. Prefeito, eu vou chamar um intervalo agora, mas na volta eu quero que o senhor fale para a gente sobre essa questão desse programa de transferência de renda que tira 1% da receita, pelo que entendi, 1% da receita do município para fazer aí essa distribuição para as famílias mais carentes. Pode ser assim? Perfeito. A gente vai para o intervalo e volta já. Voltamos com Rede Notícia Entrevista. Hoje entrevistando o prefeito de Nova Lima e presidente da Associação de Municípios da Grande BH, a Grambel, João Marcelo Diegues, que tem 33 anos, um prefeito jovem,
Prefeito, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no Rede Notícia Entrevista. A gente estava falando sobre esse programa de transferência de renda. Queria que o senhor falasse quem é o público-alvo desse programa. Bom, o programa Nova Renda, que é o nome que nós demos, ele é voltado exclusivamente para as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza, conforme critérios socioassistenciais. São aquelas famílias, imagina uma mãe que tem 4 filhos e que não tem comida para pôr em casa. É muito fácil a gente virar para essa mãe e falar assim, você tem que ir trabalhar, né? E você não quer. Então, assim, é aquele público que mais precisa para que ele tenha um mínimo de condições de dignidade para aí sim dar um passo maior. E a nossa política, ela é de acompanhamento. Então a gente, com 6 meses do benefício, a gente visita aquela família para entender se ela saiu daquela condição de pobreza, extrema pobreza. Se não saiu, por quê e como integrá-la às políticas de desenvolvimento econômico, que nós também abordamos no primeiro bloco. Então a ideia é essa interação entre a questão da assistência social e do desenvolvimento econômico para o público que mais precisa. Muito bem, agora 12h47. Prefeito, vamos entrar nos assuntos aqui que tem a ver basicamente com a sua posição também agora como presidente da Granbel. Asfaltamento da estrada entre Sabará e Nova Lima. Ano passado eu acompanhei uma agenda que você teve com o então prefeito de Sabará, o Vander Borges, e o governador Romeu Zema. Nós estivemos lá visitando a estrada, acho que você se recorda disso. Como é que está essa questão? Bom, essa é uma rodovia estadual que foi feito no início do governo passado. Assinamos um acordo com o governo do estado em que a prefeitura de Nova Lima repassou o recurso para o governo estadual asfaltar aquela estrada. O governo estadual licitou a obra, mas no transcorrer da obra tiveram problemas que o contrato teve que ser rescindido. Então nós procuramos o governo do estado, enquanto município de Nova Lima, e falamos, não, devolve o recurso para a gente e delega o trecho, municipaliza ele temporariamente, que nós, Nova Lima, vamos executá-lo. E isso que nós fizemos. Então foi feita a delegação do trecho para o município e fizemos uma autorização na nossa Câmara Legislativa, na nossa Câmara Municipal e na Câmara Municipal de Sabará, permitindo com que Nova Lima execute a obra no traçado por completo. Então nós vamos executar todo o trecho, tanto o trecho de Nova Lima como o trecho de Sabará. Continua estadual, mas Nova Lima executa. Exatamente. Então nós já iniciamos agora, no mês de março, retomamos a obra. Então é uma obra que agora será executada, não só custeada, mas também executada pelo município de Nova Lima por completo, todo o trecho, desde que ela foi municipalizada e as 2 câmaras municipais autorizaram. A gente entende que é uma ligação importante, não só entre Nova Lima e Sabará, mas também a região leste de BH, e que ajuda a desafogar todo esse gargalo da MG 30 que a gente falou aqui também. Então, uma obra muito importante. Ô, prefeito, vamos falar agora de um assunto meio tortuoso, que assim, quando a gente pensa em condomínio, a gente pensa em mineração, a gente também pensa em proteção dos recursos naturais, né? A gente está vivendo um momento aí de extremos climáticos, de uma grande preocupação com o planeta. Em 2023 saiu um dado que Nova Lima tinha um dos piores índices de tratamento de esgoto do estado, né? Praticamente aí 21%, 20% do que era gerado era coletado. E é difícil lidar com isso porque é uma obra meio invisível, né? Os prefeitos muitas vezes deixam de fazer isso porque não é o tipo de obra assim que vai aparecer depois, mas que é um problema que a gente tem que enfrentar. O senhor que já está há alguns anos aí na gestão pública, né, de Nova Lima, o que a gente pode dizer sobre esse assunto? Tratamento de água e esgoto é uma preocupação da prefeitura? Essa é uma grande preocupação nossa e um grande desafio. Eu posso dizer que Nova Lima está para a região metropolitana como a floresta amazônica está para o planeta Terra. Hoje, 70% do território de Nova Lima é Mata Atlântica nativa, áreas preservadas. E Nova Lima é a grande caixa d'água de Belo Horizonte. Né, o tratamento 70% também da água de Belo Horizonte vem da estação de tratamento da Bela Fama em Nova Lima. Então, Nova Lima tem uma grande responsabilidade ambiental com a região metropolitana. E, de fato, a nossa história nos coloca numa posição muito ruim quando o assunto é tratamento de esgoto. Basicamente, toda a região central da cidade não tem tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto ele só veio com o desenvolvimento da cidade nas novas áreas, tanto no Jardim Canadá, como no Vale do Sereno, como lá na região, na divisa na parte do Alphaville. Mas a parte histórica da cidade não tem o tratamento de esgoto.
E mais do que uma obra invisível, é uma obra extremamente traumática sob o aspecto da característica da cidade, né, geográfica. Você basicamente tem que rasgar toda a cidade e isso tem que ser feito com um planejamento muito bem feito. Então, qual foi o passo que nós optamos por dar? Ser feito um plano municipal de saneamento, que vai estabelecer as diretrizes e os caminhos disso. Então, esse plano, ele está em fase final, a gente encaminha ele para a Câmara Municipal para a gente entender qual rumo que nós vamos. Eu entendo que talvez a primeira discussão que a gente precisa ter é com a Copasa, que já tem a concessão de água. Copasa, nós podemos expandir sua concessão de água em determinados pontos, nós podemos ampliar o seu prazo de contrato, mas precisamos fazer o tratamento de esgoto da cidade. A gente precisa sentar na mesa e discutir isso. Mas para ter essa discussão, precisa ter esse plano bem desenhado, que é a etapa que nós estamos concluindo. É um grande desafio e, sobretudo, uma grande responsabilidade que Nova Lima tem, não só com Nova Lima, mas com toda a região metropolitana. Agora, 12h52, nós estamos conversando com o prefeito João Marcelo Diegues, do Cidadania de Nova Lima e também presidente da Granbel. Falar em Granbel, prefeito João Marcelo, ontem você visitou 2 prefeitos aqui da região metropolitana na condição de presidente da Granbel. Primeiro, Paulo Bigodinho, que esteve conosco aqui sexta-feira, e também o Zé Wilson, que é prefeito de Vespasiano. Qual foi o resultado desses encontros aí? Foi ótima a visita. A gente quer fazer a Granbel mais presente nos municípios, para que ela faça sentido. A Granbel é uma instituição de 50 anos, uma associação que reúne os 34 municípios da região metropolitana, mas que ela precisa ter vida, ela precisa ser parceira dos municípios para discutir e enfrentar os desafios que tem. Por exemplo, ontem a gente estava conversando com o Paulo Bigodinho, temas da administração pública, que quando a gente promove fóruns entre os secretários municipais, o município tem uma boa solução que pode ser aplicada aqui, uma boa prática aqui para ser levada por outro. Então essa integração metropolitana é muito importante nessa ótica. A outra são as brigas que a gente tem que enfrentar, como o transporte metropolitano. Uma coisa é um prefeito isoladamente bater na porta do governador, do secretário Pedro Bruno, para falar sobre o assunto. Outra coisa são os 34 prefeitos reunidos, né, para discutir a pauta. A força é muito maior. E a gente, para trazer essa vida para a Granbel, a gente estabeleceu a nossa diretoria, né? No caso, esteve comigo o Elvis, que é prefeito de Capim Branco, que é o nosso diretor tesoureiro, e a ideia é que em todas as visitas estejam outros membros da diretoria também, exatamente para poder sentar com o prefeito, apresentar para ele quais são os projetos que nós temos na Granbel, entender dele quais são as demandas que a Granbel pode ser uma parceira e poder também conhecer, fazer uma visita de algo que é uma boa prática daquela gestão que pode ser replicada para a Grande BH, como foi o caso ontem em Vespasiano, que nós visitamos a Casa Rosa, que é um centro integrado de cuidado da saúde da mulher, que pode ser replicado por os municípios de toda a região. Então a visita foi ótima e a ideia nossa é poder percorrer esses 34 municípios ao longo dos próximos 6 meses. Ô prefeito, a gente já está caminhando para o final, mas tem um assunto aí que não tem como a gente deixar de falar, que é essa possibilidade de instalação de praças de pedágio lá na MG10, entre Vespasiano e Sete Lagoas, que praticamente assim, a população em peso está dizendo que não aprova esse pedágio, né? A Granbel já tem uma posição sobre esse assunto, principalmente considerando que o TCE, né, através do conselheiro Agostinho Patrus Filho, pediu explicações sobre esse projeto, inclusive. Bom, então logo nós tomamos conhecimento dessa concessão, a gente acionou o governo do estado, que prontamente nos apresentou o projeto, e também acionamos 13 prefeitos da Granbel impactados, para que eles pudessem se manifestar. Tem prefeitos que são totalmente a favor e que entendem que a concessão vai trazer desenvolvimento. Tem prefeitos que consideram um absurdo porque a população já paga tanto imposto, já tem um custo de vida altíssimo e que vai ser colocado um novo valor para ser pago. E regiões turísticas também, exatamente. Né? Ou seja, não há uma unidade de posição entre os prefeitos. Isso faz com que a Granbel não se sinta confortável de posicionar a favor ou contra, porque se a Granbel posiciona a favor, ela está fortalecendo a posição de alguns e indo contrária de outros. Da mesma forma que se ela manifesta contra, tem prefeitos que são a favor. A gente pode dizer que a maioria está contra? De 13? A maioria sim, mas o que eu tenho defendido é o seguinte, o que nós somos aí sim, de maneira convicta, contra, é a proibição por completo de concessões na região metropolitana. A gente não pode pegar um caso isolado e generalizar.
a gente tenha que discutir casos a casos, como a gente está buscando fazer nessa discussão. Então a Granbel, ela não tem uma unidade para ter uma posição, mas ela é contrária a uma medida que generaliza e que trata toda a região metropolitana. Então agora não pode ter mais concessão na região metropolitana, mas vamos interromper o Rodoanel, a 381, a 040, a 356, por conta da discussão da MG10. Não pode ser assim, né? A gente tem que discutir caso a caso e aprofundar nos projetos. Muito bem, este João Marcelo Diegues, prefeito de Nova Lima, presidente da Granbel, ele que é do Cidadania. João, muito obrigado pela presença aqui, seja sempre bem-vindo, as portas dessa casa sempre abertas, tanto para Granbel quanto para Nova Lima. João Eduardo, eu que agradeço. Juliana, para mim foi uma honra poder participar e ter esse bate-papo aqui com vocês. Nós aqui agradecemos, prefeito. Obrigado também a você que esteve conosco até agora. Para o ouvinte da Rádio América, fique com o programa Vatican News. Para o telespectador da TV Horizonte, siga com o Bola na Rede, o melhor do esporte com o Júnior Brasil. Um abraço, João Eduardo Santana. Muito obrigado, Juliana. Nós vamos juntos amanhã. Fique com a gente. Até mais. Até mais.